prece de Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal, levanta o nosso espírito à majestade do teu reino e infunde em todos nós a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebes a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. Começamos neste momento o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, queridos ouvintes, mais um dia, mais um sábado, mais uma oportunidade que temos na escola da vida. Que possamos levantarmos hoje cheios de coragem, cheios de fé, cheios de esperança, porque toda a linha do nosso caderno será escrita por nós. Que possamos fazê-lo de acordo com as leis de Deus, com os ensinamentos do Mestre Jesus, explorando a mansidão, a passividade, a tolerância, a bondade no nosso coração, explorando aquela máxima de querer aos outros o que gostaríamos que fizessem para nós. E estaremos ao fim deste dia satisfeitos com a nossa trajetória, com as nossas linhas, com a nossa conduta. Que Deus abençoe cada um de nós e que possamos ficar na paz do Mestre Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Vamos hoje para a nossa reflexão do dia. Os problemas são indispensáveis ao nosso aperfeiçoamento pessoal, mas frequentemente não são vistos sob esse prisma. E nisto consiste a questão. Imaginamos que é melhor não os possuir, pois exigem esforços que não gostaríamos de fazer. No entanto, são os problemas as ferramentas que mais nos ensinam, treinam, elevam. Quando bem entendidos, bem tratados, só fazem bem.
Mas se pensarmos melhor, não há problemas, há questões, situações que, pela nossa inexperiência, consideramos difíceis e transformamos em problemas. Por isso, está você com um problema? Mas é você mesmo que o faz existir. Se crê poder solucioná-lo, não há o que recear. Confie no seu poder. O aviador, se teme as alturas, não põe um avião a voar e perde aos benefícios da viagem. Quem foge dos problemas passa pela vida sem viver. Os problemas ajudam você a pensar e lhe deixam experiências. Com as experiências, você vive melhor. Nada tema, portanto. O problema que mais o engrandece é o que mais exige de você. Que encontraste no nosso Evangelho sobre este assunto, irmão Julci? Bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia, ouvintes. Hoje o tema ficou fácil de buscar, tendo em vista que ele nos faz refletir sobre o dia a dia que passamos no orbe. Hoje, neste tema, nós temos que refletir com o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, onde, a partir do Mestre Jesus e dos Espíritos que auxiliaram ou que produziram a doutrina espírita, nos ensinam claramente como devemos passar pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades, nos dão a origem delas e nos dizem como proceder. Então, desta forma, o ser humano renova o seu ânimo, reforça a sua fé, aumenta a sua coragem e tem uma condição de esperança inigualável, porque compreende que acima de tudo está um Deus bom, um Deus justo, um Deus misericordioso, que o planeta Terra é um planeta escola, é um planeta onde nós pagamos dívidas e somos provacionados, um planeta que teve a visita, a vivência, o exemplo e o ensinamento de um espírito acima das nossas condições de percepção, que foi o Mestre Jesus, e por onde nós passaremos na estrada que deixou por nós. Então, toda dificuldade, todo impedimento, todo sofrimento, tudo aquilo que nos aflige, este capítulo, de forma sintética, consegue nos dar uma luz para como proceder, Antônio. Parece com tudo isso, com a lição de hoje, que ter problema é bom. Será bom? Ter problemas? Ter problemas não é bom, mas problemas faz parte da caminhada. Então nós poderíamos dizer que estamos dentro de um barco, nos foi dado os remos e um roteiro. Esse roteiro significa descer o rio. E nesta descida nós vamos escolher a melhor trajetória para que a menor quantidade de erros ocorram e os problemas inexistam. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? João 1,38. A vida em si é conjunto divino de experiências. A cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir
o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Percebes onde nós temos que chegar? Conjunto de experiências. Detalhe, conjunto divino de experiências. Parece um processo químico, né? Porque nós percebemos nessa área da ciência humana que é através do transformismos que as coisas acabam se tornando perfeitas ou aproveitáveis. Essa é a proposta que é feita para nós, Antônio. É a transformação evolutiva que nós estamos imbuídos, que nós estamos matriculados, que nós estamos obrigados a cumprir, a fim de que, num futuro que nós não sabemos quando será, nós consigamos o título da angelitude. Mas nós queremos sempre que a humanidade evolua, que o todo evolua, esquecendo, se nós não começarmos pelo primeiro passo, pela pessoa em si, por nós, por cada um de nós, não acontecerá esta evolução. O todo, ele pode ser representado pelo nosso corpo, amigo Antônio. Então nós vamos dar um exemplo como o todo não funciona quando uma célula não funciona, 2 células não funcionam, um órgão não funciona. Nós queremos o todo perfeito, mas não podemos abandonar as finalidades e atribuições de nenhuma das partes do nosso corpo. É no mínimo que se cuida da perfeição do todo. E em se tratando de sociedade, de humanidade, o mínimo somos nós. O mínimo reunido é a nossa família. O mínimo um pouquinho maior é a sociedade que vivemos. É ali que nós vamos fortalecer, nós vamos dar condição de sanidade saudável, nós vamos tornar esse ambiente saudável energeticamente. Então vamos produzir a saúde desse processo para que o todo também seja saudável. Portanto, é importante que saibamos que a família é a sociedade em miniatura. Por mais que a beleza da casca da melancia nos encante, se o conteúdo não tiver bom, não é aproveitável. Por isso que se cala a melancia sempre, né? Viu? Calar a melancia, lembra da história? Nós queremos saber o que tem dentro. É verdade. A família começa tudo e o problema está lá. E o problema está lá. E o problema e a solução também. Pois é, por isso que eu estou dizendo, o problema está lá, não está fora. É que eu vou acusar o outro, eu vou acusar o vizinho, sabe? Eu vou acusar alguém que passa na rua, o meu governante, o meu representante, e esqueço que está ali dentro de mim o problema para ser resolvido, dentro do meu contexto menor. Por isso que este capítulo 5 do Bem-aventurados os aflitos, ele é tão consolador, ele é fortalecedor das nossas forças. Por quê? Porque ele nos dá uma noção de como isso se processa. Deus, sendo bom, soberanamente justo e misericordioso, nos coloca energeticamente no lugar certo, com as pessoas certas. Então a família é o primeiro núcleo para o aprendizado do amor. O amor é necessário para a nossa evolução. Não chegaremos à angelitude sem aprender amplamente o exercício do amor. Esse capítulo aqui, ele deixa muitas vezes dúvidas nos nossos ouvintes, naqueles que leem. Bem-aventurados os aflitos. Vou te fazer uma pergunta de seleção. Quer dizer, aquele que está sempre chorando, sempre se queixando da vida, esse é bem-aventurado? Não é de hoje que tu faz pergunta de seleção, né, Antônio? Mas não é deste que Jesus está falando. Não é do pessimista, não é daquele que se vitimizou, não é aquele que se enfraqueceu e não acredita na sua origem divina. Jesus está falando daquele que sofre porque está burilando a sua evolução, daqueles que estão enfrentando a vida como ela é, independente das dificuldades que se apresentam,
com coragem, com fé, com determinação. Esse é o aflito que é bem-aventurado. Ele entende o porquê do seu sofrer e procura levantar-se, não ficar lá, por exemplo, prostrado, à mercê das coisas que vêm acontecendo ao seu redor e ele se fazendo de coitadinho. Esse é o grande detalhe, ele vai lutar contra aquilo, mas lutar sabendo que se ele está sofrendo, uma razão há de ter para isso. Mas ele não é que ele quer dizer que ele se conforme com o sofrimento, no sentido assim de aceitá-lo assim e deixa acontecer, Deus quer assim. Não é assim, não é bem assim. No nosso reducionismo, a gente tende a fazer entendimentos equivocados sobre determinadas coisas. Muitas vezes, quando a gente faz ênfase a sermos tolerantes como uma das subdivisões do amor em ação, as pessoas pensam que nós queremos ser coniventes com o mal. Não é conivência com o mal ser tolerante, é compreender a imperfeição como um processo natural, porque nós também somos imperfeitos. Então, nós lembramos agora, e o Antônio tem um desses livrinhos ali, eu tenho outro, que nós temos os comentários de Emmanuel sobre as epístolas de Paulo, né? Lembrando o nosso querido amigo que foi para Santa Catarina, o Apolinário, Paulo lá no Hebreus 12:1, sobre impedimentos, nos diz o seguinte: pondo de lado todo o impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E Emmanuel nos diz que nós devemos transitar na terra, transportando o nosso vaso de fé, que é o nosso corpo, derramando obras, né? Porque hoje nós vamos encontrar o fracasso nas tentativas iniciais do progresso. Amanhã nós vamos encontrar um companheiro que falha. Depois nós vamos encontrar o fel no lábios daqueles que nos merecem apreço. E periodicamente nós vamos encontrar na nossa vanguarda 1000 obstáculos. Mas ele nos diz: coloque a dificuldade à margem, não despreze as opiniões alheias, respeite cada individualidade e encontre na sua intimidade o prosseguir com Jesus. Então, a cada processo desse que nós nos defrontamos, que nós chamamos de problemas, na realidade são os nossos professores, são os nossos orientadores que estão dizendo: Jussi, Antônio, vocês tomaram um caminho errado. Porque isso é imediatamente detectado pelo nosso interior divino e nos faz refletir com as ferramentas que nós temos à disposição, muitas vezes é a dor e o sofrimento, que o caminho está errado. Compreendendo desta forma, nós nos fortalecemos para a vida, sobretudo esta vida difícil que nós levamos agora. E inclusive deixamos de pensar que serão os outros os artífices da nossa felicidade. E passamos a acreditar que somos nós, que vamos levantar a bandeira da paz e da harmonia em nosso coração, em nosso lar e onde nós vivemos. Parece ser tão mais fácil nós entrarmos na ojeriza de algumas pessoas que fazem os comentários mais vis, comentários assim, propagando o próprio mal, às vezes, vilipendiando criaturas, inclusive derramando fel que está dentro de si. Parece que seria muito mais fácil continuarmos nesta cadeia, porque isso traz mais comentários. Parece que isso traz mais polêmicas e polêmicas negativas, porque a polêmica positiva é aquela que vai levantar soluções. E aquele que prega a palavra do bem, a palavra do Cristo, a palavra do amor sincero, aquele que diz uma frase de amor, ele é mal compreendido.
como já foi também o próprio Cristo, já foi mal entendido nas suas pregações primeiras. Portanto, hoje nós temos ainda que continuar nesta batalha, embora a batalha não seja mais agora contra leões, mas contra outros tipos de leões que sobrevêm diariamente em rede social. Agora nós temos o celular aqui na nossa frente e os comentários nas redes sociais são assim. São cheias de acrismos, né? Cheias de coisas negativas, e a gente dá aquela vontade de responder na mesma altura às vezes, mas não caiamos nessa. Hoje os leões, as feras, elas têm outras figuras e elas têm até outros comportamentos, mas continuam feras, continuam azedas, continuam perigosas, né? Então, quando nós fazemos essa pregação da luz, da paz, nós não estamos sendo utópicos, porque nós vivemos isso. Embora imperfeitos e vivendo no mesmo meio em que o viés negativo é a regra, e que ao ponto de um colega da emissora perguntado certa feita numa conversa coloquial sobre a questão por que tanta mensagem negativa, a resposta foi lacônica, porque o povo gosta de ouvir. Então tá na hora do povo parar de gostar de ouvir coisa ruim. Tá na hora do povo parar de gostar de ouvir o negativo. E daí tá na hora de nós nos comportarmos de forma diferente. Eu sempre digo, a fim de me mobilizar, criar forças, que quando eu olho um copo pela metade, qual a tendência que eu tenho para dizer? Tá meio vazio, né? Digo, não, esse copo tá meio cheio, porque falta metade para enchê-lo. Então eu tenho a opção de dizer dele a interpretação que seja positiva. E é esse o exercício que nós temos que fazer. A célula vai dar a sua saúde, vai dar a sua energia para o corpo, e todas elas trabalhando em conjunto farão um corpo saudável. Então a sociedade, a humanidade será saudável a partir do comportamento nosso diferente do que a gente faz. Se nós, povo, não gostássemos tanto do negativismo, da vitimização, o processo de progresso seria mais acelerado e a dor seria bem menor, porque ela só vem para nos alertar. A dor ninguém gosta de tê-la, é uma grande realidade. Aquele que diz que gosta da dor, ele está mentindo. Ninguém gosta de tê-la. Por isso é importante que nós possamos transformar a possível dor que poderá chegar a qualquer momento em bênçãos de luzes iluminativas, e que nos dará a oportunidade de lançar também divinais louvores àqueles que de nós se aproximam. Como posso fazer isso? Através do bem que eu penso, através do bem que eu faço, através do bem que eu digo. Eu falei as duas primeiras e depois falei no dizer, porque o dizer em princípio deve ser o último mesmo. É pensar, fazer e dizer depois, ou não precisa nem dizer, que automaticamente acontecerá. E viver na superfície das realidades que nós estamos inseridos não elimina a dor. A gente pode ver pelo nosso progresso científico. Tão preocupados que fomos e estamos em relação a ela, criamos remédios para acabar com a dor. Mas remédios que acabam com a dor não terminam com a doença. E este é um exemplo que nós devemos ter para a existência, para a vida. Porque a capacidade que nós temos de anular a dor nem sempre anula o problema. Nós devemos nos voltar para dentro de nós, para as nossas raízes, para a nossa origem. E a partir daí, onde está dormitando a nossa relação com o nosso Pai, a nossa divindade, é que nós vamos extrair todos os elementos
necessários, daí sim, para exterminar a dor que nos atormenta. Não existe outro caminho. Por isso que nós não somos utópicos quando nós falamos o que nós falamos. Nós estamos pregando ou ensinando ou vivenciando o processo que nos possibilita fazer um enfrentamento melhor e até um processo de cura que a gente às vezes busca em outros elementos superficiais da criação humana. Falavas em utopia e na sala do cafezinho, algum tempo atrás, o Rodrigo Viana me provocou que eu sempre estou falando coisas utópicas, né? Eu vejo muito isso, ouço muito. Queria uma página, Mundo Perfeito, e eu criei essa página. Está lá, às vezes sem muita movimentação, de vez em quando se coloca uma frase lá no mundoperfeito.com, mas é o que nós temos que buscar sempre. Eu sei que é uma dificuldade, de vez em quando eu tiro uma daquelas frases que a gente criou e coloco no Face. Tem a rebordosa que dá às vezes essa frase lá. Quer dizer, eu tenho que deixar essa frase no mundoperfeito.com, que é o mundo utópico ainda para muitos de nós. E não querendo fazer nenhuma reserva à observação que o Rodrigo fez, porque ele fez uma observação de uma realidade, né? Que bom que tu insiste com o teu mundo perfeito, porque nós não devemos nunca desistir dessa ideia. Não existe utopia quando se prega o bem. E por que o mal existe de forma tão significativa? Porque o bem é encolhido. Porque o bem acha que as coisas vão ser naturalmente construídas. Não é naturalmente construída, é construída tal e qual o mal, que é ostensivo, que é agressivo, que é criativo, se apresenta. Então nós devemos fazer a mesma coisa com o bem. Então, bem-vindo o teu mundo perfeito. Vamos lutar, né? Vamos continuar lutando, porque onde tem luz não tem trevas. Isso é importante. Eu posso apagar a luz ou acender a luz. Então eu vou sempre acender a minha luz, a luz que eu carrego como se vagalume fosse. E lembrem sempre, queridos amigos, a escuridão é a ausência da luz. Façam um teste em casa, acendam a luz e a escuridão desaparece. Então que nós possamos, dessa forma, fortalecer a ideia de que nós podemos acender a nossa luz. Vamos aí mandar o nosso carinho, o nosso abraço, a nossa oração para as pessoas que estão sempre na escuta conosco, que estão sempre colaborando com a gente aqui. Mais pessoas também poderão se manifestar para receber a nossa prece. Vai o nosso abraço, o nosso carinho a Ângela Pereira, a Fátima Hertel, o Antoni, a Maria de Lourdes, a Loraci Ren, a Carla Berni, o Luiz Carlos Pauli, a Clair Fetter, o Benício Werner, o Eliseu Scherer, a Brunilda Knack e a todos os ouvintes das casas espíritas e o povo em geral que nos escuta e que nos prestigia. Todas as casas religiosas recebam nesse momento a nossa oração. Que possam ser colocadas as águas de frente ao rádio e que estas águas recebam a bênção, porque Jesus está conosco. Ele não precisa voltar, porque Ele já está junto a nós. Ele está sorrindo para nós. Ele nos abraça. Ele nos consola. Ele nos diz: eu estou aqui contigo, nunca te abandonarei. Embora pareças que eu esteja longe, aceita no teu coração a minha presença, como amor, como luz, como paz. Agradecemos, Jesus. Agradecemos, ó Pai, pela bondade do dia a dia, pelo amor incondicional que nos dedica como filhos que somos, a toda a humanidade, aos nossos governantes, que possam receber a tua luz, que possam receber a tua paz, a tua consciência cósmica de que a vida continua para todos sempre. Muito obrigado, muitas bênçãos a todos nós, e que assim seja. Que assim seja.